A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 15 e versículo de número 20, que vai nos dizer assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Assim como Miriam, ela pegou o tamborim. E a Bíblia diz que todas as mulheres que estavam ali saíram atrás dela com tamborins e com danças. Você também se alegrará. Elas estavam todas felizes. Por quê? Porque Deus havia dado vitória ao povo de Israel contra o exército dos egípcios. Os egípcios haviam oprimido Israel durante um longo tempo. Tem inimigos, irmãos, que parecem que nunca vão nos deixar em paz, não é verdade? Tem inimigos que parecem que nunca vão sair da nossa vida, mas eu quero te dizer algo da parte de Deus através dessa palavra. Que o mesmo Deus que tirou o exército egípcio do encalço do povo de Israel, e essas mulheres aqui estavam se alegrando pela justiça de Deus, assim acontecerá na sua vida. Deus vai fazer uma grande justiça e você muito se alegrará. Essas mulheres dançavam, tocavam tamborins, arabacantaraia, e a profetisa Miriam dizia: cantai ao Senhor, xaramandocaia. E Deus está dizendo: cantai a mim, porque eu sou Deus de justiça. Cantai a mim, porque eu tenho uma grande justiça determinada para acontecer. E eu digo para você através dessa palavra que não tardará. Tem pessoas aqui, irmãos, que por esses dias vão receber uma notícia de uma grande justiça. E Deus está dizendo: essa justiça que acontecerá é para livramento na sua vida. Porque se Deus não tocasse no exército opressor, se Deus não tocasse no exército de Faraó, ele destruiria o povo de Israel. Eles destruiriam o povo de Deus, e ninguém destrói os planos de Deus, irmãos, não adianta. Não existe ninguém que invalide os propósitos de Deus. Deus é Deus justo. Deus é Deus de justiça, e através dessa palavra ele está dizendo: eu vou executar uma grande justiça. Eu vou executar uma grande justiça por você e não tardará. Miriam diz: porque gloriosamente triunfou, o Senhor triunfou. E era por isso que eles tinham que cantar, que elas tinham que exaltar, que bendizer o nome do Senhor. O Senhor havia precipitado no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Sabe o que é isso que Miriam estava dizendo? Deus fez justiça e por isso nós temos que nos alegrar. E Deus está dizendo: se alegre na minha justiça. Declare comigo: o tempo de Deus para uma grande justiça acontecer na minha vida chegou. O tempo de Deus para uma grande justiça acontecer na minha vida chegou. Aqui nós observamos no capítulo de número 15 ainda, no versículo de número 1 ao 19, Moisés em um cântico. Cântico esse que ele engrandece a Deus pela justiça. E depois no versículo de número 20 e 21, nós vamos ver Miriam ali com seu tamborim e as mulheres com tamborins e dançando e exaltando Ramandocai Arasto canta ao nome do Senhor pelos feitos dele. Porque as justiças de Deus, irmãos, aquilo que Deus faz é para ser glorificado. É para a gente olhar e exaltar ao nome do Todo-Poderoso e dizer: Deus, o Senhor é Deus de coisas grandes. E nós estamos aqui para te engrandecer. Irmão, irmã, se não fosse a justiça de Deus na sua vida, se Deus não te guardasse, Faraó já tinha te tocado. O exército opressor já tinha te destruído. Pessoas já haveriam assim lhe enterrado, lhe botado dentro de uma sepultura. Mas porque Deus é na tua vida, Deus te guardou. E era por isso que você estava vendo aqui essas mulheres cantando e dançando. Era por isso, era porque o Senhor havia feito justiça. Era porque elas sabiam, assim como o próprio Moisés que fez o cântico também, que se não fosse o povo de Israel, seriam os egípcios. Se não fossem os egípcios, seria o povo de Israel. Então Deus preferiu que os egípcios descessem à sepultura. Deus preferiu que o exército opressor fosse tocado, mas Deus poupou o seu povo. E por isso o povo de Deus tinha muito que agradecer, e é isso que Deus está dizendo. Você vai ter muito que agradecer porque os teus olhos vão contemplar a justiça. E você vai ver Deus fechando a tua cova. Deus não deixou o Faraó e seu exército tocar no povo de Israel.
E é isso que Deus está dizendo: a minha justiça, minha filha, é para te poupar de algo que estavam planejando contra você, porque o que Faraó queria fazer era destruir o povo de Deus. O que Faraó queria fazer era paralisar o crescimento daqueles que Deus já havia determinado o crescimento para eles. Mas quando Deus determina algo para a nossa vida, ninguém pode validar. Quando Deus determina algo para a nossa vida, ninguém pode impedir. Então, quando Deus fizer justiça, não fique cabisbaixo dizendo: oh, por que Deus tocou em fulano? Por que Deus fez isso? Deus está dizendo: sabe por quê? Porque se eu não tocasse nele, se eu não tocasse nela, seria você. Você que seria tocado, você que seria tocada. Irmãos, tem pessoas que ficam com pena de gente que é como o exército de Faraó. Gente que não quer se arrepender. Gente que não quer, sabe, se converter aos caminhos do Senhor. Não quer deixar o povo de Deus em paz e Deus faz justiça conforme a vontade dele. Nós temos que entender, e quando nós entregamos a Deus, dizemos: Deus, faça justiça por mim. Faça justiça pela minha casa, pela minha história. O Senhor tem visto as injustiças? Nós temos que entender que Deus vai fazer justiça conforme a vontade dele. Conforme o querer dele. O querer de Deus aqui foi precipitar Faraó, seus carros e seus cavaleiros dentro do mar. A justiça de Deus aqui foi o povo de Israel contemplar aquele exército opressor morto. Então a justiça de Deus, irmãos, não é minha nem sua. E tem passagens na Bíblia que são fortes, que a gente lê e diz assim: meu Deus do céu, o Senhor executou uma justiça aqui tão forte. E Deus está dizendo: é porque a justiça é minha. E Miriam estava dizendo aqui que o Senhor gloriosamente havia triunfado. Que o Senhor, tinha manifestado o poder dele no meio do seu povo, fazendo justiça. E por isso ela estava ali com tamborim, e todas as mulheres atrás dela com tamborins e com danças. Elas estavam se alegrando. E Deus está dizendo: com a justiça que eu vou fazer para você se alegrar. Declare comigo: eu vou me alegrar com a justiça que Deus vai fazer por mim. Eu vou me alegrar com a justiça que Deus vai fazer por mim. Tem pessoas, irmãos, que elas pensam que Deus não faz justiça. Tem pessoas que pensam que Deus só é amor, mas não. A Bíblia deixa claro passagens de pessoas que se levantaram contra o povo de Deus e pagaram de uma forma terrível. Como foi no caso de Faraó. A Bíblia diz que o mar se fechou e Faraó e os seus cavaleiros morreram. Eles morreram porque Deus havia determinado que aquilo ali acontecesse. O mesmo Deus que dá a vida e tira a vida, faz descer a sepultura e faz subir dela. Ele tem poder para fazer o que ele quiser e não o que a gente quer. Então você precisa entender que a justiça de Deus não é sua. Que Deus não vai executar justiça conforme aquilo que você pensa, mas sim conforme a vontade dele, porque o querer e o efetuar está nas mãos de Deus. Porque é Deus quem determina como a justiça acontecerá. E a justiça que Deus quis fazer foi que as águas cobrissem os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó, e que nenhum deles ficasse. Ou seja, que eles descessem todos à sepultura. Essa foi a justiça de Deus. E aqui você vai ver Moisés, depois que isso aconteceu, em um cântico, glorificando e exaltando o Senhor, porque Deus havia feito justiça. E depois, logo em seguida, você vai ver Miriam ali com tamborim, e as mulheres vindo atrás dela com tamborins e com danças, engrandecendo o nome do Senhor. Então, quando Deus fizer justiça, não fique questionando: Deus, por que o Senhor fez a justiça assim? Deus, por que o Senhor tocou em fulano assim, ciclano assim? Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus executar justiça como ele sabe executar, porque é a vontade de Deus, irmãos. É Deus quem faz justiça. É Deus quem trabalha a favor do seu povo. E através dessa palavra, Deus está dizendo que é para você se alegrar com a justiça dele. Que é para você se alegrar com os feitos dele. Porque se não fosse, os teus inimigos seria você. Seria você. Então Deus, ele prefere, irmãos, guardar, livrar e proteger aqueles que temem a ele. Faraó não temia o Senhor. O exército de Faraó não estava ali para glorificar o Senhor. Então Deus preferiu livrar o povo dele, que tinha comunhão com ele. O povo que tinha aliança com ele. Então, se você tem uma aliança com Deus, minha irmã, é claro que Deus, ele vai poupar você. É claro que Deus vai estar contigo e não vai deixar os seus adversários te tocarem. Só que muitas vezes, irmãos, a justiça de Deus é forte. Aquilo que Deus faz é realmente de espantar. Só que nós não podemos questionar a Deus da forma dele de trabalhar. É por isso que nós precisamos entregar toda a injustiça que vivemos nas mãos de Deus e deixar Deus trabalhar conforme a vontade dele. Não querer ensinar Deus a fazer justiça. E não querer questionar a Deus pela forma dele de trabalhar. Porque Deus sabe como tocar em cada um.
Aqui nós vemos essas mulheres engrandecendo ao Senhor. Essas mulheres com ações de graça, com agradecimento, juntamente com Moisés e o povo, agradecendo a Deus, porque o povo viu o livramento de Deus. O povo viu a justiça de Deus, e é isso que os teus olhos vão contemplar. O livramento e a justiça de Deus. Declare comigo: meu Deus vai me dar livramento e vai fazer justiça por mim. O meu Deus vai me dar livramento e vai fazer justiça por mim. Mas quando Deus fizer, não questione por que Deus fez algo tão forte acontecer. Não questione a vontade e o querer de Deus. Você não vai ver em momento nenhum Moisés questionando, e sim Moisés adorando. Moisés com um cântico exaltando ao nome do Senhor. Então exalte a Deus. Deus, o Senhor quis fazer justiça assim, amém. O Senhor quis pegar Faraó e lançar no meio do mar juntamente com seus cavaleiros, e ali eles morreram, amém. Faça segundo a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus, ele tem, irmãos, comunhão com quem tem comunhão com ele. Ele tem aliança com quem tem aliança com ele. Faraó não queria nada com Deus. Tem pessoas que estão tendo oportunidade para não lhe tocar, para se arrependerem, mas não quer. Por isso Deus está dizendo: eu vou fazer justiça. E quando eu fizer, agradeça. E quando eu tocar em algumas pessoas, agradeça, não como forma de vingança, mas como forma de gratidão, porque eu sou Deus que te livro. Eu sou Deus que te guardo e que te protejo. E que digo para os teus adversários que eles não te tocarão. Tem gente, irmãos, que fica agindo como se Deus fosse injusto. Quando Deus começa a tocar nos adversários, quando Deus começa a fazer justiça, a pessoa começa a ter pena. E começa a orar e começa a querer colocar a mão, pedir a Deus misericórdia. Só que tem coisas que nós temos que ter a maturidade de entender, irmãos, que não cabe a gente colocar a nossa mão. Principalmente na justiça de Deus, principalmente nos teus adversários, naqueles que te tocaram. Deixe Deus fazer conforme a vontade dele. Deixe Deus fazer conforme aquilo que ele sabe fazer. Então as mulheres dançam em agradecimento. Moisés tem um cântico ali em agradecimento. E Deus está dizendo: agradeça porque o laço quebrou e você escapou. Agradeça porque aquilo que os teus adversários queriam que acontecesse com você está acontecendo com eles. Vai acontecer com os teus adversários, mas com você não. Porque o que o homem plantar, certamente ele colherá. Faraó estava colhendo aquilo que ele havia plantado. E tem gente que está colhendo a malícia e vai colher a maldade, vai colher o mal que plantou. Então Deus está dizendo para você: não fique questionando a Deus a forma de Deus fazer justiça. Deus trouxe pessoas aqui porque pessoas vão contemplar por esses dias uma forte justiça de Deus. E Deus está dizendo para você: não questione, somente me adore e agradeça. Agradeça porque eu sou Deus que trago paz para você. Depois de Deus ter lançado Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros dentro do mar, o povo de Israel teria paz, porque Faraó não iria mais persegui-los. Eles poderiam passar por outras aflições e outras dificuldades, mas do lado do Egito eles teriam agora paz, porque ninguém mais se levantaria para tentar destruir os planos de Deus. E Deus está dizendo: eu sei muito bem como arrancar o mal pela raiz. Declare comigo: o meu Deus vai fazer justiça, ele vai arrancar o mal pela raiz. O meu Deus vai fazer justiça e ele vai arrancar o mal pela raiz. Deus é Deus justo, Deus é Deus poderoso, que trabalha conforme a vontade dele. E agradeça, faça como Miriam, faça como as mulheres, faça como Moisés. Adore, exalte e bendiga o nome do Senhor, porque o laço quebrou e você escapou, e Deus fez uma grande justiça ao teu favor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por essa justiça. Deus, eu creio que a justiça já aconteceu, meu Pai amado. Eu profetizo, eu já falo, meu Deus amado, trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Mas eu creio, meu Pai, que não tardará da justiça acontecer. Ela vai, meu Deus amado, acontecer, já aconteceu. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, eu estou profetizando que o Senhor é o Deus que vai tocar no exército opressor, que o Senhor vai tocar naqueles que querem destruir os teus planos, os teus projetos, e que a tua justiça, meu Deus amado, será com riqueza de detalhes, e o teu povo vai agradecer, porque o Senhor está os livrando, meu Pai, das mãos daqueles que querem destruir a eles, Pai. O Senhor estava livrando Israel das mãos dos egípcios, e o Senhor está nos livrando de todos aqueles que querem ver o nosso mal. Deus, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Eu peço que o Senhor tome, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, a vida, a história onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, guerra, justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus. E eu te agradeço crendo na tua justiça, Pai, na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém.
Faça como Moisés, faça como Miriam, faça como as mulheres. Adore, exalte e bendiga o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer justiça por você e não tardará. A justiça de Deus não é minha e nem é sua. Então, o Senhor está te dando estrutura para você contemplar o tamanho da justiça que Ele fará ao teu favor. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.